A partir de agora, a Timbira apresenta. A partir de agora, Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. A partir de agora, na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Bom dia, seja bem-vindo ao programa Direito no Ar. Uma ótima manhã para todos que estão sintonizados na Rádio Timbira do Maranhão. Eu sou Heraldo Moreira e a partir de agora você está convidado a acompanhar o nosso programa, que estreia hoje, recheado de informações sobre os principais fatos do universo jurídico. Este programa é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. Pois bem, estamos no mês dedicado às mulheres. Como todos sabem, em 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher, que marca a celebração de conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos. A data foi instituída pela ONU, Organização das Nações Unidas. Mas apesar da data e das inúmeras campanhas educativas e de conscientização, o índice de violência doméstica e familiar contra a mulher aumenta a cada dia. Trata-se de uma das mais graves formas de violação dos direitos humanos, atingindo diretamente a família como um todo, necessitando de intensa mobilização social para o seu combate e prevenção. De acordo com informações da Casa da Mulher Brasileira, no Maranhão, foram registrados em 2020 60 feminicídios, número bem maior que em 2015, quando foram registrados 35. Este ano, 8 mulheres já foram assassinadas pelos seus companheiros. Para conversar sobre a violência doméstica e familiar, convidamos para participar hoje do nosso programa o presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Cleones Carvalho Cunha. Bom dia, desembargador Cleones. É uma grande satisfação para a Rádio Timbira recebê-lo e numa feliz coincidência, para a primeira edição do nosso programa Direito no Ar. De início, o senhor poderia nos explicar o que é exatamente essa coordenadoria que o senhor preside, como é que ela atua, a sua composição? Bom dia, Heraldo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Timbira. É com alegria que participo desse programa, Direito no Ar, e fico feliz porque é dada uma oportunidade para que a gente possa combater aquilo que eu tenho normalmente chamado que é o mal do século, que é um mal que vem há muitos séculos, que é a violência doméstica. Nós estamos vivendo há séculos num sistema de patriarcado. Isso leva a uma submissão da mulher dentro da família, uma submissão da mulher dentro da sociedade, uma submissão da mulher dentro do Estado. O que nós temos que ver que homens e mulheres foram criados por Deus em iguais direitos e deveres, com a mesma dignidade de seres humanos. Então, nós não podemos colocar as mulheres em situação de inferioridade. Quando nós colocamos a mulher nessa situação de inferioridade, e isso vem ao longo dos séculos, evidentemente, o resultado disso é essa violência contra a mulher. Violência que não é só retratada ou manifestada no feminicídio. Ela é retratada das mais diferentes formas. Ela é retratada na violência psicológica, não só nessa violência física, mas na violência psicológica, na violência moral, na violência que se manifesta nos mínimos detalhes no dia a dia, dentro de sua casa, dentro de sua família. A Coordenadoria da Mulher, ou que quer combater a violência doméstica,
é um órgão do Tribunal de Justiça, que existe em todos os tribunais de justiça do Brasil, que busca tentar diminuir essa violência doméstica, essa violência que existe contra a mulher na nossa sociedade e dentro das nossas casas. Não se pense, Heraldo, que é só nas casas dos pobres, dos humildes ou dos não letrados que existe essa violência. Essa violência, na realidade, ela está presente em todas as classes sociais. Ela está presente nos altos escalões da sociedade, nas famílias ricas, nas famílias dos letrados, em todos os ramos da sociedade, lamentavelmente. E esta coordenadoria, ela visa exatamente combater isso, tentar diminuir isso. O Poder Judiciário do Maranhão, antes mesmo da Lei Maria da Penha, ele já buscava combater essa violência. Lá nos idos de 99, 2000, quando o desembargador Jorge Rachid foi presidente, foi corregedor do Tribunal de Justiça, nós já fazíamos campanha para a diminuição da violência doméstica. E já se criava no estado do Maranhão a única casa que existe no Brasil, às expensas do Poder Judiciário, criada pelo Poder Judiciário, que abriga a mulher vítima da violência doméstica quando ela é retirada do lar, ela tem que fugir de dentro de casa com seus filhos e não tem para onde ir, já era criada aí na década de 90 do século passado, exatamente visando, buscando dar um abrigo a essas mulheres. A situação da violência doméstica é triste, é lamentável. Nós colocamos uns outdoors na cidade, principalmente ali em frente ao Fórum, na Avenida Carlos Cunha, que ele retrata bem isso. Nós dizemos claramente, contra a pandemia está existindo a vacina. Contra a violência doméstica não existe vacina. Tem que fazer mudança de comportamento, tem que fazer denúncia. E é lamentável que ainda hoje nossas mulheres sejam agredidas psicologicamente, fisicamente, financeiramente e até com a própria vida. É isso que a coordenadoria visa combater. A coordenadoria visa combater, procurando dar apoio às mulheres, procurando auxiliar as mulheres, procurando ajudar essas mulheres. E, evidentemente, conta com várias ajudas da própria sociedade, com outros órgãos da sociedade, com outras instituições civis da sociedade, que também têm esse objetivo de combater a violência doméstica. É esse o principal objetivo da Coordenadoria da Violência Doméstica do Poder Judiciário. Desembargador Cleones, a gente percebe, então, que o trabalho dessa coordenadoria ele tem pelo menos 3 pilares, né? Ele procura educar para mudar esta cultura, ele procura fazer algo efetivo, como essa casa-abrigo, que é pioneira, né, no Brasil, e procura também envolver outros organismos, outras entidades, porque o tribunal não consegue, não tem fôlego para fazer isso tudo sozinho. Mas, apesar desse esforço todo, apesar desses 3 pilares estarem funcionando muito bem, esses números do feminicídio, eles assustam muito, inclusive porque eles só aumentam. O senhor acha que está precisando corrigir algum rumo? Como é que o senhor avalia esse aumento expressivo dos feminicídios? Olha, é lamentável. Nós sabemos que o ano passado houve um aumento do feminicídio, nós entendemos esse aumento, em razão da pandemia, porque nós temos aí várias questões sociais que vão influenciar. Nós tivemos o aumento do desemprego, a questão do homem
ficar mais dentro de casa. Ora, o homem que está desempregado, o homem que está dentro de casa, o homem que está sofrendo pressão de ver sua própria família passando necessidades, tudo isso traz E olha, observe, eu não estou querendo de forma nenhuma justificar nenhum tipo de violência. Eu estou dizendo que essas são questões sociais que aumentam essa violência. O desemprego aumenta essa violência, o álcool aumenta essa violência, a pandemia aumentou essa violência. Tudo isso, essas questões sociais todas, aumentam essa violência. E é evidente que nós temos que partir para uma educação do homem e da mulher. Por que do homem e da mulher? Nós estamos nos preparando para fazer uma campanha educativa, porque me parece que a questão maior nesse primeiro, a longo prazo, é educar nossos meninos e nossas meninas para o respeito à mulher. E o que nós queremos fazer? Nós queremos ir para as escolas onde estão nossos adolescentes e onde estão nossas crianças e formá-los no sentido de que nós temos que ter o respeito com a mulher, que a mulher é igual ao homem, que todos somos iguais, que todos somos tratados igualmente, que se nós vemos dentro de nossas casas, porque isso também é reflexo do que nós vemos dentro das nossas casas. Se nós temos um pai que não respeita as nossas mães, se nós temos irmãos que não respeitam nossas irmãs, isso tudo reflete na formação de nossas crianças, de nossos jovens. Então, nós temos que tentar formá-los para que entendam que mulher é igual ao homem na dignidade, nos direitos e nos deveres. Nós não temos que entrar nessa de que mulher é subalterna ao homem, que mulher tem que obedecer o marido. A nossa Constituição, a nossa lei maior, estabelece claramente que marido e mulher são iguais em direitos e deveres. E quando Deus criou homem e mulher, ele os criou à sua imagem e semelhança, iguais em dignidade. Então, não tem essa de que mulher vai ser subalterna ao marido quando se casa. Isso acontecia numa sociedade na época de 2000 anos atrás, não na sociedade de hoje. Não se pode pensar assim. Por outro lado, se nós não formarmos os nossos jovens, os nossos meninos, nesse respeito às mulheres, no respeito às nossas meninas, e formarmos as nossas meninas de que elas têm esse direito, de que elas devem ser respeitadas, de que elas não aceitem essa violência e de que elas têm que lutar, todas, para serem independentes economicamente, porque muitas também não se libertam, porque têm filhos e não têm como viver com esses filhos, longe desses maridos agressores. Então, nós temos que tentar educá-las para que elas não sejam submissas economicamente aos seus maridos, mas que tenham consciência de que precisam, sim, ser todas educadas, formadas para serem mulheres independentes. E temos também que formar nossa sociedade para que não tenham empregos que sejam mulheres inferiores aos homens, mulheres nos mesmos cargos, nas mesmas funções, ganhando menos que os homens. Isso é simplesmente absurdo. Uma mulher produz tanto quanto o homem. Uma mulher é capaz tanto quanto o homem. Por que, quando está no mesmo cargo, ela tem que ganhar menos do que o homem? Só pelo fato de ser mulher? Isso tudo é forma de violência contra a mulher que nós temos que dar um basta nisso
na nossa sociedade. Então, a educação é o primeiro momento. O segundo momento, e a coordenadoria procura fazer isso, inclusive indo a canteiro de obras, por exemplo, esse é um exemplo, e que nós vamos conversar com aqueles homens que estão trabalhando na construção civil a respeito dessa violência doméstica, para que eles se conscientizem que os problemas de cada um não podem ser traduzidos em violência. Nós não podemos deixar que os problemas, nossos problemas, possam ser traduzidos em violência a cada dia. Isso é simplesmente inaceitável, principalmente contra as mulheres. Essa é a educação. O segundo também é agir. E nós agimos através das nossas varas de violências domésticas. E você diz, isso é suficiente? Não, não é suficiente. Nós temos em todas as comarcas juízes da violência doméstica. É evidente que nós não temos nas comarcas pequenas um juiz só para cuidar de violência, porque nós não teríamos suporte para isso. Mas todas as comarcas, os juízes cuidam disso. Algumas comarcas com um juiz específico, só de violência doméstica. Em outras, o juiz da comarca cuida disso. Mas isso não é suficiente, não é suficiente. E a gente, lamentavelmente, tem que reconhecer isso. Por exemplo, nós tivemos um caso de uma funcionária do fórum nosso, que trabalhava no elevador, que todo dia subiam os advogados, os juízes, os promotores. Ela os conduzia, que foi assassinada a facadas pelo marido. Meu Deus do céu! A mulher estava passando por violência em casa e não teve como dar o grito de liberdade disso para sair dessa violência, convivendo diariamente com o povo que lida com a lei, que somos nós, juízes, advogados, promotores, os servidores do judiciário, todos ali naquele fórum, onde transitam mais de 5 mil pessoas, diariamente. E não fomos capazes de evitar esse triste feminicídio que aconteceu dentro da nossa casa. Ele não aconteceu dentro do fórum, aconteceu na casa dela. Mas a pessoa era nossa, dali de dentro. Quer dizer, doeu absurdamente que nós não fomos capazes de evitar. E nós temos que tentar fazer isso, tentar evitar. As campanhas são as mais diferentes possíveis. Só essa semana se teve notícia no Brasil de pessoas, por exemplo, que passou na polícia rodoviária e deixou um X jogado num bilhete, aquele X vermelho da campanha que foi feita com X vermelho na mão para indicar que está sofrendo violência. E a polícia rodoviária foi atrás e conseguiu libertar a mulher daquele caminhoneiro. São casos assim que a gente fica. Outra entrou numa loja e deixou um pequeno bilhete com um vendedor. Isso essa semana, 2 casos assim que a gente fica assustado. Como é que elas não conseguem? Porque, evidentemente, existe uma vigilância ferrenha desses homens em cima delas. Então, nós temos que tentar mudar isso. E isso só se muda, de fato, primeiro pela educação, para que daqui a 20, 30 anos nós tenhamos um índice muito menor. E depois pelo combate rigoroso dessa violência. Estimado Cleones, a saída para todos os males é sempre a educação, né? É pena que nem sempre ela é colocada em prática. Agora, esses exemplos que o senhor está dando são todos muito emblemáticos de uma outra crítica que é feita pela população aos entes públicos, de um modo geral, com relação a essa questão da violência da mulher. Qual? Mesmo aquela mulher que decide se libertar, que decide denunciar, as tais medidas de proteção para que ela não volte a ser agredida, pior ainda, depois da denúncia, elas acabam falhando. Como é que o senhor avalia essa situação? Olha, nós temos tentado. Num primeiro momento, nós temos a Casa Abrigo. Aqui, que nós tentamos levamos para a Casa Abrigo. É evidente que elas não podem passar a morar eternamente. Depois foi criado um auxílio aluguel
num projeto de lei apresentado pela deputada Daniela Tema, sancionado pelo governador Flávio Dino, para auxiliar essas mulheres da violência doméstica. É evidente que o agressor ele vai procurar em todo canto essa mulher. Isso é lamentável. Nós procuramos e estamos agora a colocar num aplicativo para que ela tenha no próprio celular o pedido de socorro, para ver se tirar de dentro de casa, tentar socorrer. Agora, nós sabemos que o agressor ele vai atrás sempre. Quando quer, é difícil. É tanto que nós, com a casa-abrigo, onde nós escondemos as mulheres, o endereço dessa casa-abrigo, ninguém sabe. Só quem sabe o endereço da casa-abrigo são as psicólogas da Coordenadoria da Mulher, o presidente da Coordenadoria, nem o presidente do Tribunal de Justiça sabe, para que possa ser preservado. E nós mudamos a cada ano o local dessa casa-abrigo, para que possa ser preservada essa mulher. E mudamos completamente de bairro. Se ela está aqui no São Francisco, ela vai para a Coab, para que a gente tente manter preservar esse esconderijo da mulher. Ocorre que, depois que ela sai do poder daquele homem, ela vai tentar voltar a uma vida normal. E, meu irmão, é difícil você tentar tirar da cabeça de um homem essa coisa do que ele acha, que ele é dono da mulher. Ele não é dono da mulher, a mulher não é propriedade dele. Ele tem que entender isso. Meu Deus do céu, constituador de cotovelo, e larga ela. Vai tentar arranjar outra e viver feliz. Porque o grande problema desses machos, que querem se sentir machos, que na realidade não passam de animais violentos, é que não aceitam que as mulheres não gostam mais deles e partem para isso. Pelo amor de Deus, ninguém é proprietário de ninguém. Homem não é proprietário de mulher. Mulher também não é proprietário de homem. Eu digo sempre que do jeito que o homem não pode bater na mulher, a mulher também não pode jogar uma frigideira de gordura quente na cara do marido. Às vezes eles merecem, mas eu não estou incitando a fazerem isso, entendeu? O certo é que a gente não pode viver nessa violência. Você pode amanhecer o dia dizendo para a mulher que ela é feia? Pelo amor de Deus! Se tu não quer elogiar, cala tua boca, animal. Porque o sujeito que vive é agredir psicologicamente sua mulher todo dia, não é? Pelo amor de Deus, reflita sobre isso. Joga a tua insatisfação, tuas frustrações pessoais, vai capinar um terreno, pega uma enxada, vai correr na rua, vai fazer exercício físico, não é na tua mulher. Dá vontade de dizer alguns nomes feios que a gente não pode dizer. Tem que ficar calado e se comportar na linguagem verbal, porque Deus me perdoe, mas isso é horrível, isso é horroroso, isso é desumano, mas é a realidade que nós vivemos. É porque a gente fica indignado, é compreensível a sua revolta, desembargador, ainda mais que o senhor cuida disso no dia a dia, né? Enfrenta essa questão diariamente, é natural que fique indignado. Para finalizar, desembargador Cleônides, que eu sei que o senhor tem sempre muitos compromissos, vamos olhar o outro lado agora. Se faz muita coisa para a mulher e para o agressor. O que está sendo feito? Quando se identifica o agressor. O que nós buscamos? A educação ou a reeducação desse agressor. É aquilo que eu te disse. Nós buscamos a prevenção, quando nós vamos a esses canteiros de obra, quando nós tentamos educá-lo. E esses agressores, evidentemente, eles precisam ser reeducados. Agora, é difícil, entendeu? Parece que essa questão psicológica do agressor é muito mais difícil lidar com ela do que a gente possa imaginar. Uma reeducação psicológica de alguém é muito mais difícil.
mas o que a gente busca é formação deles, ou reformação deles, ou reeducação deles. Nós buscamos cursos deles, nós buscamos orientações deles, mas é uma etapa, é a mais difícil de todas. E eu te digo mais, eles, quando esquecem uma, repetem com outras. As mulheres, elas... É um conselho, é difícil isso, mas um conselho que eu sempre dou às mulheres: se você já sabe que esse homem agrediu mulher, não entre na lábia dele, se afaste, porque se ele já agrediu uma, vai agredir você. Ou pelo menos não corra esse risco. Não aposte nisso, porque é difícil o sujeito... Porque tem toda uma história por trás. Muitas vezes ele viu o próprio pai fazer isso, ele viu a própria mãe sofrer isso. São coisas que a gente não tem como entrar nesse mundo que é cada ser humano. Perfeito. Desembargador Cleones Cunha, o nosso agradecimento, e fica o espaço aí para o senhor fazer as suas considerações finais. Eu quero parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, que vai ser agora dia 8. Dizer que a Coordenadoria da Mulher, que vai estar no novo endereço agora, num espaço bem melhor, e agradeço o presidente do Tribunal de Justiça por isso. Nós vamos ficar ali no centro, continuar no centro, mas ali no antigo Centro Guaxenduba, que é ali na Rua de Nazaré, atrás do Banco do Brasil, ali em frente ao IBGE, antigo Centro Guaxenduba, um espaço muito melhor. O prédio foi todo reformado para que a gente possa acolher todas as mulheres que quiserem, todas as instituições que quiserem, a partir, evidentemente, quando a gente retornar, depois desse momento que está tudo fechado em razão da pandemia, e que toda mulher tem que denunciar qualquer violência. Não temos vacina contra a violência doméstica. O único caminho é a denúncia. E todos nós devemos denunciar. Existe lei, inclusive, em que, no condomínio, todos nós somos obrigados a denunciar. Essa história de dizer que briga de marido e mulher não se mete colher é errada. Isso era para justificar a omissão da sociedade, a omissão de todos nós, quando nós víamos maridos com violência contra suas mulheres e éramos omissos, não denunciávamos isso. Surgiu esse maldito ditadozinho de que briga de marido e mulher não se mete colher. Se mete sim, temos que denunciar. Quando nós fazemos isso, nós evitamos um mal maior. Nós evitamos, inclusive, um feminicídio, porque muitas vezes a própria mulher não tem como denunciar. Todos nós somos responsáveis, homens e mulheres da nossa sociedade, somos responsáveis por cada violência. Por isso, temos todos que combatemos juntos. Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe e nos livre dessa maldita pandemia, desse maldito vírus. Então é isso. Conversamos com o desembargador Geraldo Cleones Cunha, do Tribunal de Justiça do Maranhão, ele que é presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica. Um grande abraço e daqui a pouco a gente volta com mais informações. Estamos apresentando Direito no ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Estamos de volta. Direito no ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira.
Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira, emissora do Estado do Maranhão, com o seu programa Direito no Ar, que é fruto de uma parceria entre a nossa emissora, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. Como parte das atividades voltadas ao Dia Internacional da Mulher, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Maranhão promove o primeiro concurso literário Maria Firmina dos Reis. O objetivo é premiar contos, crônicas e poemas sobre a temática da mulher, com valores entre R$ 500 e R$ 2.000. Os interessados devem encaminhar os trabalhos até o dia 30 de abril, através do e-mail cmulher@gmail.com. Cmulher é C-E, mulher, tudo junto, mulher, @gmail.com. E cada candidato pode inscrever até 3 textos, sendo um por categoria de produção literária: poema, crônica ou poesia. O concurso é destinado ao público de escritores, poetas, cronistas ou romancistas, profissionais ou não, adultos ou adolescentes, alunos de escolas públicas ou particulares e artistas em geral. Pelo segundo ano consecutivo, a juíza Marcela Lobo, titular da comarca de Caxias e diretora de comunicação da Associação dos Magistrados do Maranhão, figurou na lista dos 99 perfis femininos essenciais do Twitter no Brasil, no ano de 2021. A enquete foi realizada pela revista Bula, entre os seus assinantes e colaboradores, no período de 2 de janeiro a 1º de março. Entre os critérios estabelecidos para as indicações, prevaleceram conteúdo, engajamento e a interatividade dos perfis femininos no Twitter. Responderam à enquete da revista Bula cerca de 5.100 participantes da revista nos 27 estados da federação. Em sua conta pessoal no Twitter, a juíza agradeceu e disse ter ficado muito feliz por ser lembrada e por estar ao lado de mulheres tão maravilhosas. Vamos ouvir um agradecimento feito para o nosso programa pela doutora Marcela Lobo. A indicação feita pela revista Bula para figurar entre os 99 perfis depois dessa seleção muito me honra como alguém que quer dar voz ao Poder Judiciário, que quer dar voz às boas iniciativas, que quer demonstrar que o Poder Judiciário tem essa preocupação social e deseja continuar interagindo com a sociedade. Nós temos limites, é claro, limites legais, limites éticos para aquilo que pode ser discutido e que pode ser falado nas redes sociais, mas eu penso que quanto maior a nossa interação e a possibilidade de diálogo com a sociedade, mais nós sairemos enriquecidos e mais nós vamos compreender as angústias que, inclusive, nos tornam melhores julgadores, nos permite tornar melhores julgadores. Então, para mim, é uma grande honra ter sido lembrada pelos usuários do Twitter como alguém relevante para ser acompanhado e também uma grande responsabilidade que eu continuo e continuarei desempenhando sempre com respeito àquilo que rege a ética profissional da magistratura e com o compromisso de tentar apresentar aquilo que eu e os meus colegas estamos fazendo pela sociedade. Quem também foi destaque nas redes sociais esta semana foi o juiz Paulo Brasil Menezes, titular da comarca de Coelho Neto. O magistrado teve o seu livro Diálogos Judiciais entre Cortes Constitucionais, a proteção dos direitos fundamentais no constitucionalismo global, recomendado no Twitter por nada mais, nada menos que o professor Clemerson Merlin Cleve, um dos mais respeitados constitucionalistas do Brasil. É um livro inovador, com pesquisa de fôlego e reflexão mais do que oportuna. Merece leitura, destacou o professor Clemerson em postagem no seu perfil. O livro tem prefácio do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e a apresentação de Francisco Balgur Caldion, professor catedrático de Direito Constitucional da Universidade de Granada. A obra de Paulo Brasil traz contribuições à literatura global
sobre o diálogo entre juízes dos tribunais constitucionais. E agora, uma notícia que interessa muito aos que buscam a carreira da magistratura. O Conselho Nacional de Justiça decidiu, na última terça-feira, 9 de março, que não podem mais ser realizadas entrevistas reservadas como uma das etapas nos concursos para magistrados. Segundo o presidente do CNJ, o ministro Luiz Fux, entrevistas reservadas já geraram alguns problemas muito desagradáveis para os próprios examinadores e para a própria instituição que realizava esse tipo de entrevista. Ele afirmou que, em alguns casos, os candidatos foram reprovados após terem sido aprovados em outras etapas do concurso. Hoje vivemos sobre o signo da transparência, ressaltou o ministro Fux. O ministro Luiz Fux disse ainda que, apesar de ser considerada tradicional nos concursos públicos para tribunais, a entrevista pessoal reservada, na medida em que ela traz uma falta de nitidez e transparência dos temas a serem abordados, permite que alguns candidatos sejam favorecidos, enquanto que outros possam ser perseguidos. E por falar em CNJ, além de considerarmos aquilo que foi destacado pelo nosso entrevistado de hoje, o desembargador Cleones Cunha, que durante a pandemia do novo coronavírus, os casos de feminicídio e outras violências contra a mulher não pararam de crescer, o combate a esse sério problema pelo judiciário esteve em destaque na revista eletrônica Link CNJ, do último dia 4 de março, e que vamos acompanhar agora. O tamanho e a gravidade do problema estão no Anuário Brasileiro de Segurança Pública mais recente. O país tem 66 mil estupros por ano, 1 a cada 8 minutos. Foram 267 mil casos de violência doméstica, 1 a cada 2 minutos. E o número de agressões cresceu 5%. A advogada X Oliveira foi vítima dessa violência. O drama começou com humilhações impostas pelo companheiro. E ele falava, eu sou o seu dono porque eu fui o seu primeiro, então eu posso fazer com você o que eu quiser. X ainda foi impedida de trabalhar pelo companheiro. Vieram agressões cada vez mais fortes, até que ele deu um tiro que, por sorte, não atingiu a advogada. A decisão de denunciar o agressor e se separar dele veio depois de um conselho da própria sogra. A mãe dele falou, filha, termina que o meu filho é um monstro e ele não te merece e eu quero denunciar ele. Então a própria mãe queria denunciar. X escapou da morte, mas muitas mulheres não escapam. O último dado confirmado mostra que em 2019, mais de 1.300 mulheres foram vítimas de feminicídio no país, um crescimento de 7%. Quase 90% foram mortas pelo companheiro ou pelo ex-companheiro. O feminicídio é aquele caso em que a mulher é assassinada por ser mulher. As mulheres querem muito mais do que o direito à vida. Querem viver com dignidade, com oportunidades iguais às dos homens, por exemplo. No judiciário, a situação melhorou, mas elas ainda ocupam menos postos de direção. Nós temos que ter essa preocupação de que o Poder Judiciário ele retrate a pluralidade existente na sociedade brasileira. Pelos dados do IBGE, em torno de 51% dos brasileiros são mulheres. E em relação ao Poder Judiciário, o que nós temos é que na Justiça Estadual, em torno de 62% são homens, na Justiça Federal, 68% são homens, e quando passamos para o segundo grau, 70% da participação ela é masculina. Então, nós precisamos, para que os jurisdicionados se sintam com voz, né, se sintam que foram bem representados no Poder Judiciário, e com isso eles passem a respeitar e a cumprir as decisões judiciais, é realmente muito importante que nós tenhamos essa mesma representatividade no Poder Judiciário que existe na sociedade. O patriarcado gerou esse quadro desigual na sociedade brasileira. A sociedade brasileira ela é machista.
e ela é violenta contra a mulher. Então, eu trabalho a premissa de que o empoderamento trará oportunidades, salários, vencimentos iguais, respeito, dignidade. E com isso, eu posso falar em celebrar o Dia Internacional da Mulher. O CNJ tem muito feito pelo empoderamento feminino, pelo combate à violência contra a mulher, pela equidade de gênero. O Poder Judiciário ele vem desempenhando ações tanto do ponto de vista interno de suas próprias estruturas, quanto do ponto de vista externo. Sendo que em ambos os casos ele tem observado muito a questão da interseccionalidade. Isso é importante porque a gente sabe que a violência doméstica, por exemplo, ela não atinge igualmente as mulheres brancas e negras, mas as estatísticas demonstram que as mulheres negras são as mais atingidas. E por conta disso, todas as ações do CNJ, elas têm procurado desenvolver a temática a partir de todos os seus vieses, não apenas em relação às mulheres, mas em relação às interseccionalidades de raça, orientação sexual, orientação religiosa, para que a gente possa atingir, né, o objetivo maior de consecução de uma justiça social de uma forma mais global. E nós fomos às ruas para perguntar ao cidadão: por que tanta violência contra as mulheres? A legislação brasileira não é suficiente para conter o problema? O que a sociedade e o Estado precisam fazer a respeito? Eu já passei por isso, por ter dentro de casa, ser violentada dentro de casa, passar por Maria da Penha. É um constrangimento, é uma cultura assim que ainda não resolveram. Às vezes a mulher é agredida e ela fica com medo e não procura a ajuda. Muitas estão desempregadas e fazem até o BO, boletim de ocorrência, procura ajuda, tem toda a assistência psicológica, psiquiatra, toda assistência. Mas mesmo assim, por ela estar desempregada, ter filhos, ainda volta para o antigo relacionamento. Que às vezes até o próprio homem ele pode ter palavras bonitas, assim, não, eu sou contra o machismo, mas nas atitudes realmente, onde é que está? Eu acho que às vezes a gente acaba falando muito e acaba perdendo as atitudes, que é realmente o que importa. Isso é cultural, né? O machismo antigo vindo, voltando, acompanhando as gerações e gerações. E vamos aprofundar o assunto. Eu converso agora online com a conselheira Tânia Rexigel, coordenadora do Movimento Permanente de Controle à Violência Doméstica e Familiar no CNJ. E também com a juíza Domitila Mansur, diretora da AMB Mulheres, uma comissão da Associação dos Magistrados Brasileiros. Muito obrigado às duas pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para a conselheira Tânia. A gente acaba de ver números fortíssimos da violência no país contra as mulheres. E eu lhe pergunto, são as estatísticas que estão mais apuradas ou a violência de fato está crescendo na avaliação da senhora? Olá, tudo bem, Guilherme? Na verdade, Guilherme, os números aumentaram, infelizmente, em função principalmente pelos nossos estudos, a razão da pandemia, né? Uma vez que as mulheres ficam agora mais dentro de casa em função da pandemia com os seus agressores, os números infelizmente aumentaram drasticamente. Mas também a forma delas prestarem, né, queixas, levarem as autoridades a informação da violência, isso também é um fator que aumentou os números e que isso é positivo. Embora, em muitos casos, em alguns estados, elas não conseguiam ir até as delegacias para fazer esse registro. Então, nós acreditamos que o número é muito maior do que os números que vêm sendo apresentados e divulgados, infelizmente. Doutora Domitila, a percepção da senhora é semelhante? Sim, é semelhante, acompanho as palavras da conselheira Tânia, e o isolamento social efetivamente aproximou as vítimas dos seus agressores. Essa questão foi muito comentada. Ao início nós tivemos um número menor de medidas protetivas de urgência, e principalmente porque essas mulheres não tinham condições
de noticiar a violência às autoridades competentes. Essas mulheres estão próximas dos seus agressores, gatilhos acionados por consumo excessivo de bebida, problemas psicológicos causados por essa questão do isolamento social, e o sinal vermelho apareceu e nós tivemos que efetivamente agir de uma forma diferenciada. Os números aumentam, a violência é mais evidente, e o ponto positivo nisso tudo é que nós percebemos uma sensibilização da sociedade civil com relação ao tema, envolvida no enfrentamento à violência contra a mulher. Doutora Tânia, e o que fazer? O que nós precisamos fazer é o que o CNJ, a AMB e todos os que têm simpatia pela causa vêm fazendo. Nós precisamos levar às mulheres informações, nós precisamos proporcionar às mulheres que elas possam pedir ajuda, que elas possam denunciar, que elas possam realmente sair desse problema que elas vivem dentro dos seus próprios lares. A parceria do CNJ com a AMB na campanha Sinal Vermelho foi fundamental para esse momento, principalmente da pandemia. Quando a mulher vai até a farmácia e mostra o sinal vermelho, o farmacêutico, o atendente já sabe que ela está sofrendo violência doméstica, é um sinal silencioso que ela está pedindo socorro. Nós precisamos analisar onde mais é necessária a atuação. Nós temos uma lei fortíssima, que é a Lei Maria da Penha, é considerada a terceira melhor do mundo no enfrentamento à violência contra a mulher, mas nós precisamos descobrir também onde é necessário maior atuação do Estado. E nós, nesses grupos de trabalho estabelecidos pelo CNJ, que também sempre conta com a participação de um representante da AMB, nós chegamos à conclusão que, efetivamente, os canais de denúncia precisam ser melhor esclarecidos, os envolvidos na rede de proteção, na rede de enfrentamento, devem estar capacitados para o atendimento dessa mulher, para que ela efetivamente se sinta acolhida pelo Estado e saiba quais serão as providências a ser tomadas. Aqui eu gostaria de citar, que também foi uma iniciativa do CNJ, a possibilidade de as mulheres serem comunicadas dos atos processuais, especificamente da concessão ou indeferimento das medidas protetivas de urgência, via WhatsApp. Todas as providências tomadas no sentido de agilizar esse processo, de levar a mulher a um conhecimento mais amplo da situação, é muito positiva. Doutora Tânia, a doutora Domitila citou a Lei Maria da Penha. É uma lei que tem uma boa formulação, é considerada a terceira melhor, como disseram vocês próprias, mas eu lhe pergunto, não seria o caso de aprimorar ainda mais a legislação, criar novas leis ou não? O que nós temos é o suficiente? Na verdade, inclusive nós temos um GT, o GT 259 de 2020, instituído pelo ministro Fux, para um grupo de trabalho justamente composto por a sua grande maioria de juízas que atuam nas varas de violência doméstica, das quais uma delas é a nossa juíza competente, Domitila Mansur. Neste grupo, nós estamos justamente fazendo essa análise e já chegamos, sim, a várias conclusões e estamos trabalhando em cima dessas conclusões. Nós precisamos, sim, reforçar a legislação Maria da Penha com algumas medidas e alguns projetos de leis que já estão tramitando no Congresso Nacional. Nós fizemos uma avaliação, separamos os mais importantes, dos quais nós precisamos ajudar com que eles andem rapidamente. Entre eles é a transformação justamente do feminicídio como lei autônoma própria. Isso a juíza Domitila pode explicar ainda, inclusive, melhor. Isso seria muito importante no enfrentamento à violência doméstica. E também caracterizar como crime o stalking. Então, esses projetos nós estamos acompanhando passo a passo no Poder Legislativo para que eles sejam aprovados com a mais brevidade possível. O que acontece? Antes da prática de delitos gravíssimos, como o feminicídio, lesões corporais graves, nós temos outros delitos, geralmente injúria, ameaça, lesão corporal leve. E esses crimes têm um apenamento muito brando. Isso redunda numa falta de credibilidade da população com relação ao sistema de justiça. Esse é um ponto.
O feminicídio, como delito autônomo, não é uma ideia isolada. O direito contemporâneo traz o feminicídio como o delito autônomo, ele continuará sendo visto como o crime hediondo, mas ele não será uma qualificadora do homicídio e repercutirá na forma como não só a sociedade, como todos os operadores do direito vão enfrentar esse delito que é de feminicídio. Nós temos que nos acostumar, infelizmente, a lidar com o feminicídio como delito autônomo. E as investigações também, a partir inclusive de protocolos estabelecidos para investigação, processo e execução, devem se nortear pela qualificação adequada da conduta, que é de feminicídio, ou seja, a morte de uma mulher em razão do gênero feminino. Esse é um ponto muito importante. Com relação ao stalking, que é a perseguição, e aqui até agradeço a oportunidade dada pela conselheira Tânia, porque ela é especialista no tema, é a perseguição da mulher pelo agressor e que geralmente antecede outros delitos mais graves. E é muito difícil tipificar essa conduta, ajustar essa conduta aos tipos penais que nós temos. Então, a tipificação do stalking, levando ao seu apenamento em caso de descumprimento da norma, é muito importante. Como mencionou a conselheira Tânia, nós estamos envidando todos os esforços para que esses 2 projetos de lei tenham um bom caminho, que essas leis sejam promulgadas, sancionadas e ingressem no nosso ordenamento jurídico. Doutora Tânia, e as mulheres não têm direito apenas à vida e à vida com segurança. Elas querem também oportunidades iguais no mercado de trabalho, salários iguais para funções iguais, direito à autonomia sobre o próprio corpo. Há uma série de reivindicações. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essas questões. Os dados demonstram que as mulheres recebem, na sua maioria, nas mesmas atividades, nas mesmas funções, nos mesmos cargos, 30% a menos do que os homens. Isso vem sendo buscado diariamente na Justiça do Trabalho, a reparação com relação a essa diferença, infelizmente, que ainda persiste na remuneração. As mulheres precisam e devem buscar qualificação, se puderem, para que elas estejam preparadas para o mercado. E isso, sim, o CNJ também está muito atento no empoderamento que nós chamamos feminino. Eu acho que evoluímos bastante. Hoje, o retrato as mulheres estão em altos cargos, em número infinitamente ainda menores do que os homens, mas nós estamos chegando lá. Um exemplo hoje é o próprio Conselho Nacional de Justiça, que tem na sua composição o maior número já dos últimos 15 anos de mulheres na sua composição. Ainda somos minoria dos 15 conselheiros, mas estamos chegando lá. Temos hoje uma presidente do Tribunal Superior do Trabalho, pela primeira vez uma mulher, que é a nossa ministra Maria Cristina Peduzzi. Então, os cargos vêm sendo ocupados, mas ainda precisamos muito mais. E o Conselho Nacional de Justiça está atento nas questões e tem expedido resoluções, recomendações para que a gente tente minimizar esse distanciamento ainda existente entre as mulheres nos espaços de poder. Um exemplo muito importante é as mulheres nas bancas de concursos, nas bancas justamente, onde as mulheres estão, o número hoje em dia de mulheres aprovadas é superior até o número de homens, mas ainda a gente vê que nos processos seletivos ainda nós estávamos em números menores. Então, o CNJ tem proporcionado e orientado e recomendado a todo o Poder Judiciário que nós tenhamos, sim, equiparação, paridade em todas as oportunidades e espaços para as nossas mulheres. O que é necessário? É necessário, sim, que algumas regulamentações sejam feitas. Nós temos a resolução número 255 do CNJ, que diz respeito a uma política de incentivo à participação feminina no Poder Judiciário. É necessário que os tribunais discutam essa questão e também nós precisamos instruir o processo e julgá-lo com perspectiva de gênero, para que nenhuma mulher seja vítima de dupla violência quando ela finalmente consegue acionar o sistema de justiça. E nós somos uma sociedade
plural, Guilherme. E nessa sociedade plural, o povo precisa ser visto nos seus tribunais. As mulheres precisam se ver nos tribunais, a população negra precisa se ver nos tribunais. Nós temos algumas questões que precisam ser enfrentadas de forma muito atenta pelo CNJ, com a contribuição de todos que participam desses grupos de trabalho. Doutora Tânia, a questão da autonomia sobre o próprio corpo envolve não só o direito da mulher de se relacionar com quem quiser, de se vestir como quiser, de se comportar como quiser, mas também está relacionada à questão da interrupção da gravidez. Essa é uma questão que grupos de mulheres põem em discussão no Brasil afora, ainda mais depois que nossos vizinhos argentinos enfrentaram a questão e trataram do assunto. No Brasil, esse debate precisa ser melhor feito, ser enfrentado de fato? Penso que sim. Né? Tudo que vem de desrespeito às mulheres e ao corpo da mulher, e como a gente vem falando aqui, tudo que pode gerar violência, que pode gerar discriminação com relação à mulher, deve estar sempre em pauta e nós devemos sempre debater. Nós temos uma sociedade plural e ela deve, assim, todos devem ser ouvidos. Com a aprovação agora recentemente na Argentina, esse tema voltou, né? Na verdade, esse tema nunca saiu do debate no meio das mulheres. Isso é importante ressaltar e deixar muito claro. Isto é um assunto importante e prioritário no meio das mulheres. E isso é importante que todos saibam. Nós precisamos, sim, trazer sempre à tona, precisamos sempre estar atentos ao que tudo que vem a ser e venha refletir com relação às mulheres e que possa gerar para elas uma discriminação, a gente precisa estar muito atento. O judiciário precisa estar atento, a sociedade precisa estar atenta. Nós não podemos esquecer que as nossas leis são feitas, né, com um reflexo do que a sociedade quer. Então, o parlamento também precisa estar atento. O que é que realmente a sociedade está pedindo, o que está acontecendo e de que forma está acontecendo. Quantas mulheres vêm a falecer em função de abortos clandestinos? Nós precisamos ter isso em mente, porque isso é uma questão de política pública. Da mesma forma que a violência contra a mulher é uma questão de segurança pública, deve ser vista também como uma questão de segurança pública, essa questão do aborto deve ser vista como uma questão de saúde pública. Nós temos as hipóteses legais em que é permitido o aborto, cito aqui o estupro, e também em caso de prova de risco à saúde da mulher. Mas nós temos que discutir, sim, se essas hipóteses legais são suficientes para a proteção dessa mulher. Se está de acordo com o que a nossa sociedade deseja, se está de acordo com os números de mortes que nós constatamos, como bem anotou a conselheira Tânia, pela prática dos abortos clandestinos. Isso também é uma discriminação. Isso precisa ser ajustado. E aqui eu gostaria também de endossar, é uma questão que está sempre em discussão. Claro que foi aquecida pela legislação nova argentina, que permite o aborto até determinada semana de gravidez, e deve ser vista assim, discutida, mas discutida dessa forma, se eu posso aqui colocar, como uma questão de saúde pública. Claro que todas as opiniões devem ser escutadas, devem ser avaliadas e sopesadas, mas o que está aqui em questão é efetivamente a vida da mulher que não tem o acesso a um sistema de saúde de uma forma completa. Bem, eu agradeço mais uma vez a participação da conselheira Tânia Rexigel, coordenadora do Movimento Permanente de Controle à Violência Doméstica e Familiar no CNJ, e também da juíza Domitila Mansur, diretora da AMB Mulheres, a Associação dos Magistrados Brasileiros. Muito obrigado às duas outra vez. Muito bem. Caso você queira participar do nosso programa Direito no Ar, com críticas, dúvidas ou sugestões, use o e-mail amaimprensa@gmail.com. Ama é A-M-M-A. Imprensa, tudo junto. amaimprensa@gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá!
Conto com a sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no ar. A primeira do Maranhão. Timbira.